5 características de um pregador aceito pela igreja. Este é o assunto de hoje. Pois bem, para ser aceito pela igreja, o pregador precisa ter algumas características, até porque em pleno século XXI existem muitos pregadores, poucos homens de Deus. E a igreja reprova, rejeita ou aceita. Então vamos aqui abordar 5 características de tantas que existem, 5 que o pregador precisa ter para ser aceito pela igreja. Primeira característica é ter testemunho diante de Deus e dos homens. No capítulo 4 do segundo livro dos Reis, uma mulher disse para o seu esposo, quando Eliseu passava: eis que observo que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. É isso. Você não precisa dizer que é homem de Deus. O seu testemunho fala por você. As pessoas precisam testificar que você realmente é um homem de Deus. E assim o receberão, porque saberão que você tem intimidade com Deus e anda pela palavra dele. Segunda característica que um pregador precisa para ser aceito pela igreja é ser carismático, popular. No capítulo 19 de Mateus, quiseram impedir que as crianças tivessem acesso a Cristo. Mas Jesus disse: não, vinde a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Quem quiser chegar lá tem que ser semelhante a elas. Jesus não impede que as crianças cheguem a ele. Ou cego, aleijado, coxo, adúlteros tinham acesso. O pregador precisa ser popular e carismático para que as pessoas continuem vendo nele essa característica em cima do púlpito e embaixo do púlpito, no meio do povão. Tá certo? A terceira característica que é importante na vida de um pregador aceito pela igreja é que reserve sempre um período de oração. É necessário. Jesus é um exemplo. No capítulo 14 de Mateus, ele despediu a multidão e ordenou aos discípulos que atravessassem o mar. E ele foi ali à tarde orar e passou aproximadamente 12 horas de oração. No Getsêmani ele também dá um exemplo. Então o pregador precisa ter este período de oração, descansar na oração, para também ouvir a voz de Deus e saber que vai falar não pelo próprio conhecimento, mas pelo Espírito de Deus. Eu não vou me prolongar para não ficar longo o vídeo, mas uma quarta característica de um pregador aceito pela igreja é que ele tenha leitura bíblica, leia livros, revistas, jornais, ficar por dentro das notícias da atualidade, da época, conferir as escrituras, ter conhecimento bíblico. A igreja percebe quando o pregador conhece, tem profundidade, tem um assunto interessante ou não. Então, para não ser reprovado pela igreja e ser sempre aceito, leia bastante a Bíblia. A quinta característica é humildade. Não poderia deixar de existir essa característica, porque ninguém gosta de gente exaltado. E Deus, lá em Tiago, capítulo 4, ele é especialista em exaltar os humildes e abater os soberbos. Então ninguém vai se identificar com uma pessoa exaltada, mas sim com uma pessoa humilde. As pessoas vão sempre ter uma identificação. Então essa quinta característica é importante na vida de um pregador aceito pela igreja. Tá certo? Se tiver mais algum comentário acerca de uma outra característica, comenta aqui embaixo, né? Você que não é inscrito, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber novas notificações e não esqueça de deixar o seu like. Fiquem com Deus.